O restaurante era luxuoso, luz baixa, talheres alinhados, gente rica falando baixo e pensando alto. O milionário entrou como quem tem certeza de que pertence àquele lugar. Relógio caro, terno sob medida, olhar de quem está acostumado a ser servido. Sentou-se sem cumprimentar ninguém. A garçonete se aproximou com postura profissional. "Boa noite, senhor." Ele não respondeu. Pegou o cardápio, passou os olhos rapidamente e então sorriu de canto. "Je vais prendre le magret de canard", disse em francês, alto o suficiente para as mesas ao lado ouvirem. Algumas pessoas olharam, outras sorriram discretamente. O milionário continuou, agora com ironia explícita. "E diga-me", inclinou-se na cadeira, "você ao menos entende o que eu estou dizendo?" Silêncio. Era claro. Não era sofisticação. Era humilhação. Ele queria testar, expor, diminuir. A garçonete piscou uma única vez. Respirou fundo. Por fora, calma. Por dentro, decidindo como responder, porque o que aquele homem arrogante não fazia ideia é que aquela mulher simples, de avental discreto, falava 6 idiomas fluentemente. E aquele pedido, feito para constranger, estava prestes a virar a maior lição pública da noite. Antes de continuar essa história, cheia de humilhação, inteligência e reviravolta, já deixa o joinha agora. Isso ajuda muito o canal. E garante que a gente siga juntos até o final dessa história elegante, tensa e inesquecível. A garçonete anotou o pedido com calma absoluta, caneta firme, rosto neutro. O milionário a observava como quem espera um erro. "Sans sauce", acrescentou ainda em francês, "e espero que não venha errado." Ela assentiu levemente. "Très bien, monsieur." A resposta saiu perfeita. Pronúncia limpa, sem sotaque. Algumas cabeças se viraram. O sorriso de canto do milionário congelou por um segundo, mas ele se recompôs rápido. "Interessante", murmurou. "Morou em Paris?" A garçonete não respondeu. Apenas sorriu de forma educada e seguiu para a mesa ao lado. Aquilo o incomodou, não pela língua, mas porque, por um instante, ele perdeu o controle. Na mesa próxima, 2 pessoas cochicharam. Ela falou francês. Falou bem. O milionário cruzou os braços. "Vamos ver até onde isso vai", pensou. Quando ela voltou com a bebida, ele mudou a estratégia. "Parli italiano?" perguntou agora em italiano, provocando. A garçonete colocou a taça sobre a mesa com precisão. "Sì, signore." Silêncio. Não era mais curiosidade. Era um desafio. E naquele momento, todos começaram a perceber. A tentativa de humilhação estava saindo do controle. O milionário apoiou o cotovelo na mesa. Agora não era mais diversão. Era orgulho ferido. "Hoje em dia, qualquer um aprende algumas frases", disse em tom de desdém. A garçonete levantou o olhar pela primeira vez. "Concordo", respondeu em português. "Frases são fáceis." Ele franziu a testa. "Então você só sabe repetir?" Ela respirou fundo e respondeu em inglês com fluidez absoluta. "If you'd like, I can recommend the wine in your language of choice." O salão ficou em silêncio. O milionário piscou algumas vezes. "Hablas espanhol?" perguntou agora em espanhol, quase irritado. "Sí, senhor." Algumas pessoas não conseguiram esconder o sorriso. O gerente do restaurante observava de longe, atento. Ali já não havia mais dúvida. O milionário usava idiomas para se sentir superior. A garçonete usava idiomas para trabalhar. E essa diferença começava a expor quem realmente estava fora de lugar. O milionário respirou fundo e se recostou na cadeira. O salão já não parecia confortável como antes. "Quantos idiomas isso costuma impressionar?" perguntou em francês com ironia. A garçonete inclinou levemente a cabeça. "Nenhum", respondeu em francês perfeito. "Idiomas servem para comunicar, não para humilhar." O silêncio foi imediato. Ele tentou rir, mas o som saiu falso. "Você está me julgando?" perguntou agora em alemão como último truque. Ela respondeu no mesmo alemão, sem esforço. "Nein."
Estou apenas atendendo. Algumas pessoas ao redor trocaram olhares constrangidos. Outras sorriram discretamente. O milionário percebeu. O jogo tinha virado. Você sabe com quem está falando? Perguntou, voltando ao português. A garçonete manteve a calma. Sei que estou falando com um cliente. Nada mais, nada menos. E aquela resposta simples fez algo que nenhum idioma caro conseguiu. Colocou todos no mesmo nível. O milionário engoliu seco. Porque ali, diante de desconhecidos, ele começou a entender que riqueza não compra respeito. E arrogância só revela vazio. O milionário cruzou os braços, tentando recuperar a superioridade que escorria pelos dedos. O ambiente já não o favorecia. Você acha que isso te faz melhor do que eu? Perguntou com a voz mais dura. A garçonete manteve a postura impecável. Não, senhor. Isso só mostra que somos diferentes. Nanessio, diferentes como? Ela respondeu sem hesitar. O senhor usa o que sabe para se elevar. Eu uso o que sei para servir. A frase caiu pesada. Uma mesa ao fundo aplaudiu discretamente. O gerente deu 2 passos à frente, atento. E o que você faz aqui, afinal? Insistiu ele, já sem paciência. A garçonete o encarou com serenidade. Pago meus estudos. Trabalho durante o dia. Dou aulas de idiomas à noite. O salão murmurou. 6 idiomas. 2 empregos. Dignidade intacta. O milionário sentiu o rosto esquentar, porque naquele instante ficou claro para todos, inclusive para ele, que riqueza não é parecer grande. É não precisar diminuir ninguém para se sentir alguém. O milionário respirou fundo. O silêncio ao redor parecia mais alto do que qualquer discussão. Então você acha que eu sou arrogante? Perguntou, tentando manter a postura. A garçonete respondeu com calma firme. Acho que o senhor confundiu conhecimento com superioridade. A frase não foi agressiva, mas foi cirúrgica. Ele tentou sorrir. Você fala como se me conhecesse. Eu falo como alguém que já foi tratada como menos, respondeu ela. E aprendeu que respeito não depende de quem está sentado à mesa. O gerente se aproximou mais um pouco. Alguns clientes já observavam, sem disfarçar. Você sabe quem eu sou? Insistiu o milionário, apelando para o status. A garçonete assentiu levemente. Sei que o senhor tem dinheiro, mas isso não me diz como o senhor trata as pessoas. O golpe foi silencioso e devastador, porque naquele momento o milionário percebeu algo que nunca tinha encarado. Ninguém estava do lado dele, não por inveja, mas por consciência. E essa era uma derrota que cartão nenhum pagava. O milionário desviou o olhar pela primeira vez. Não havia mais plateia favorável. Não havia risos cúmplices. Você gosta de me confrontar? Perguntou em tom mais baixo. A garçonete respondeu sem hesitar. Não. Gosto de trabalhar em paz. Ele soltou uma risada curta, nervosa. Você podia ter fingido que não entendeu. Ela assentiu. Podia. Mas fingir ignorância para proteger o ego de alguém também é uma forma de humilhação. O salão ficou pesado. O milionário passou a mão pelo rosto. As pessoas sempre riem quando faço isso. A garçonete respondeu com uma verdade simples. Porque o senhor ensinou que rir era o preço para estar perto. Aquilo atingiu fundo. Não era acusação, era constatação. Ele percebeu tarde demais que sempre confundiu respeito com silêncio alheio. E agora, diante de alguém que não se calava, o vazio aparecia. Porque naquele instante ficou claro. O problema nunca foram os idiomas. Foi a necessidade de se sentir acima. O milionário respirou fundo, como quem percebe que perdeu algo, mas ainda não sabe o quê. Ninguém nunca me respondeu assim, confessou quase sem perceber. A garçonete recolheu um prato da mesa ao lado, mantendo a voz estável, porque quase ninguém é tratado assim e tem espaço para responder. Ele ficou em silêncio. Eu aprendi cedo que precisava me impor. Ela assentiu. Eu aprendi cedo que precisava estudar. A diferença entre as duas frases pairou no ar. E isso te trouxe até aqui, disse ele. Sim, respondeu ela, mas não para estar acima de ninguém. O milionário olhou em volta.
Percebeu algo desconfortável. Ninguém mais o admirava. Não havia ódio, não havia revolta, havia decepção. E isso doeu mais do que qualquer humilhação pública, porque pela primeira vez ele entendeu. O respeito que nasce do medo dura pouco. O respeito que nasce da postura permanece. O milionário passou os dedos pela borda do copo. Girou devagar, pensativo. Eu poderia pedir desculpas, disse, quase como um teste. A garçonete o observou por um instante. Poderia, respondeu, mas desculpas só têm valor quando vêm com mudança. Ele levantou os olhos. Você acha que eu mudo? Ela não respondeu de imediato. Recolheu outro prato. Depois falou. Isso não é algo que se decide na mesa de um restaurante. É algo que se pratica fora dela. O milionário assentiu lentamente. Eu sempre achei que precisava mostrar superioridade. A garçonete respondeu com firmeza serena. Superioridade afasta. Respeito aproxima. O gerente se aproximou. Agora, definitivamente. Senhor, deseja mais alguma coisa? O milionário fechou o cardápio. Não, não havia fome. Não havia vitória. Só a sensação incômoda de ter sido confrontado por alguém que ele tentou diminuir. E essa sensação não dava para pagar com dinheiro. O milionário afastou o prato intacto. O apetite tinha ido embora fazia tempo. Respirou fundo, como quem atravessa uma fronteira interna. Posso te pedir uma coisa? Perguntou, sem arrogância pela primeira vez. A garçonete assentiu, cautelosa. Pode. Ele hesitou por um segundo. Fala comigo como falaria com qualquer pessoa. Sem dinheiro, sem status. O pedido surpreendeu o salão. A garçonete o encarou por alguns segundos. Não para humilhar, para entender se era real. Então vou ser direta, disse. O senhor tentou me diminuir porque achou que isso te colocaria acima. Ele assentiu. E não colocou. Não, respondeu ela. Só te deixou pequeno diante de todo mundo. O milionário fechou os olhos por um instante. Aceitou. Eu não sabia como parar. Ela respondeu com firmeza tranquila. Parar começa quando a gente assume. O gerente observava em silêncio. Os clientes também. Porque ali naquela mesa não estava acontecendo uma discussão. Estava acontecendo algo mais raro. Um confronto com a própria consciência. A garçonete recolheu os talheres com o mesmo cuidado de sempre. Nada mudou no gesto. Mas tudo tinha mudado no ambiente. Posso te dizer uma coisa? Perguntou ela com voz baixa. O milionário assentiu. Eu aprendi idiomas para abrir portas. O Senhor usa o que sabe para fechá-las. A frase não foi dita com raiva. Foi dita com verdade. O milionário sentiu o impacto real pela primeira vez. Não no ego, mas na consciência. Eu achei que inteligência fosse dominar. Ela respondeu com suavidade firme. Inteligência é compreender. O salão estava em silêncio absoluto. Não por constrangimento, mas por respeito. Você vai aceitar minhas desculpas? Perguntou ele sincero agora. A garçonete pensou por um instante. Aceito, disse. Mas não para aliviar o senhor. Aceito para que isso não se repita com outra pessoa. O milionário engoliu seco. Porque naquele momento ele entendeu algo que dinheiro nenhum compra. Algumas pessoas entram na nossa vida não para ficar, mas para nos corrigir. O milionário levantou-se devagar, sem pressa, sem espetáculo. Pagou a conta inteira, não como demonstração de poder, mas como quem encerra um capítulo. Antes de sair, parou por um instante ao lado da mesa. Obrigado. Não houve discurso. Não houve justificativa. A garçonete assentiu com um leve sorriso profissional. Nada mais. Porque ela não precisava de reconhecimento. Precisava apenas de respeito. Quando ele deixou o restaurante, o som ambiente voltou. Conversas baixas, talheres, vida normal. Mas dentro daquele homem, algo tinha mudado de lugar. Ele entrou achando que idiomas eram armas. Saiu entendendo que educação é postura. Achou que falar francês o tornava superior. Descobriu que caráter não tem sotaque. E aprendeu da forma mais elegante e dolorosa possível que humilhar nunca eleva.
Conhecimento que oprime é ignorância disfarçada, e a verdadeira sofisticação é tratar todos como iguais. No fim, quem mostrou grandeza naquela noite não foi quem tinha dinheiro, status ou poder, foi quem tinha conteúdo. Se essa história te fez refletir, não esquece de curtir o vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. E se inscreve no canal para não perder nenhuma história forte, elegante e cheia de lições como essa.